A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Estamos falando do livro de Esther. Esse livro que não tem o nome de Deus, mas tem a presença, tem as bênçãos, tem os livramentos, tem o poder e tem o milagre. E esse livro aumenta a minha e a tua fé. Esse livro mostra o que é o ser humano. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos aprender da palavra? Hoje vamos falar em Esther 3, do 1 ao 7. E o tema é: proteja seu coração. Não deixe que as maledicências, que a vingança, o mal entre dentro dele. Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Temos que amar, perdoar e respeitar o próximo. Porque o que a gente planta, a gente colhe. O ódio de Amã por Mardoqueu. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Gita, e o exaltou e pôs o seu nome acima de todos os príncipes que estavam com ele. O rei aqui representa o rei dos reis. Esse era o rei da terra, Assuero. Quando o rei dos reis exalta a mim e a você, coloca numa posição de honra, é para trabalhar para o reino, mas é para respeitar o próximo. Não é para se achar melhor do que ninguém, não. É para amar e respeitar e fazer o que ele mandou com excelência e honrar onde ele te botou. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Naquela época era normal se prostrar. Mas tem um detalhe aí. Mardoqueu era judeu. Mardoqueu conhecia a Bíblia. E a Bíblia diz que o Senhor não divide a honra nem a glória dele com ninguém. Isso não quer dizer que você vai desrespeitar as pessoas que estão acima de você. Não. Você é subordinado e eu também. Respeitar. Honrar. Obedecer. Agora, querer bajular, querer exaltar, isso não é de Deus. Então os servos do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandado do rei? Sempre tem alguém nos observando, não é verdade? E aquelas pessoas que estavam ali começaram a notar que Mardoqueu não se prostrava. Isso é bom e é ruim, porque eu e você tem que ter cuidado com nossas ações, nossas atitudes, porque sempre tem alguém nos apontando. Às vezes nos observando, admirando, mas às vezes apontando com nossas atitudes, com nosso testemunho. Portanto, é bom ficar atenta e ter cuidado. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Veja que foram levar para Amã. Tem sempre o fofoqueiro de carteirinha, tem o bajulador, né? Mas Mardoqueu falou que era judeu. Aqui a Bíblia não diz, mas com certeza Mardoqueu falou que só se prostrava diante de Deus, e ele era um homem. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se enfureceu. Eu coloquei: proteja o seu coração. Porque a gente às vezes se enfurece por bobagem. Às vezes a gente não vou com a cara dele ou dela. E dali vai alimentando, sabe? Alimentando. Daqui a pouco se cria ódio do nada. E tem que ter cuidado. Porque o que se planta se colhe. E a Bíblia deixa bem claro que no céu só tem amor. E por amor Deus enviou seu filho, que sofreu e suportou o que eu e você não suportaria. Então, como é que uma situação dessa, onde Jesus sofreu tanto, a gente vai estar alimentando ódio, a gente vai estar tendo soberba, prepotência, arrogância, onde a gente é pó. Um dia a gente vai embora. E o que a gente tem, seja honra, financeira, o que for, não leva. Então vamos ter cuidado com o nosso coração. Amã se enfureceu porque se achava e não admitia aquilo. Jesus, pelo contrário, veio para servir. Ele disse que não veio para ser servido, e sim para servir. E é o dono do mundo. Lavou os pés, que naquela época lavar pé era sinônimo de escravo. Escravo é aquele que lavava os pés do seu Senhor. Mas o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele nos ensina a ter humildade
Ele nos ensina a descer para depois subir. É as nossas atitudes que diz onde a gente vai chegar. Porém, teve como pouco nos seus propósitos e pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, povo do Mardoqueu, que havia em todo o reino do Assuero. De Assuero. O que eu acho interessante é que Amã ali já começou a maquinar. Mas ele não quis só destruir Mardoqueu, ele quis destruir a todos, né? E muitas vezes o que você faz vai prejudicar a sua família, porque o sofrimento de um gera para todos. Então a gente tem que vigiar, tem que ter cuidado. Mas veja que ele pôs no coração se vingar. O coração dele se encheu de ira. Por quê? Porque ele não vigiou. Porque ele já tinha toda aquela bagagem de ruindade. Aí alguém na cabeça dele não se inclinou a ele sendo uma grande autoridade. Aí vamos maquinar. A maquinação vem, as tramas vêm, mas as consequências também vêm. E é muito triste, porque muitas vezes está na casa de Deus. Se trabalha para Deus, faz a obra de Deus, mas está ali armando e maquinando. A Bíblia diz que o Senhor tem uma balança no céu. A Bíblia diz que Ele não tem um culpado por inocente. Então, independente de eu servir e você servir a Deus, o que a gente fizer vai ter as consequências. Não é culpa do Senhor, é nossa. Porque Ele manda chuva e sol para todos. Para quem crê, para quem não crê nele, para quem serve, para quem não serve. Como é que eu e você vai maquinar, vai tentar destruir alguém? Não faz sentido. As consequências virão. Guarde seu coração, porque Jesus disse que dele procede todo tipo de ruindade. E a gente serve com amor, com respeito. Se está com raiva de alguém, é hora de orar para Deus ajudar e tirar. Não alimentar isso, porque amanhã vira um abismo. O 7 diz, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou puro, isto é a sorte perante Amã, para cada dia, para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Isso aqui era o que? Falando da época, falando de dias, né, comemorativos. Como tem o dia 1º de maio, que é um feriado, e por aí vai. Então, isso aqui eram dias comemorativos, eram dias de feriado. E Amã, naqueles dias, ele já estava maquinando. Mas a Bíblia diz que o Senhor vê todas as coisas. Então, não adianta maquinar, não adianta tramar, porque isso não glorifica a Deus. E o que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração, porque tudo tem consequência. Aqui em Levítico 19, 17 e 18, veja o conselho do Senhor para nós. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Já está falando do coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e por causa dele não sofrerás pecado. A gente repreende quando vê uma coisa errada, aconselha. Não te vingarás nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja, o Senhor está aqui aconselhando, Levítico 19, 17 e 18. Vamos ter cuidado com o nosso coração, vamos deixar o pecado para trás. Lá em 2 Coríntios 5, 17 diz que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Para terminar, Jeremias 17, 9 e 10. O 9 diz: enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nosso coração é perverso, é enganoso. Não alimente vingança, ódio, porque vai ter consequência. O 10 para terminar. Eu sou o Senhor. Esquadrinho o coração e prova os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. O Senhor prova, o Senhor vê todas as coisas. E o Senhor vai dar segundo os seus caminhos e o fruto das nossas ações. Então, o que a gente plantar, a gente colhe. Então, ódio, vingança, isso não leva ninguém em lugar nenhum. Amém? Vamos proteger nosso coração. A paz do Senhor.